Imagine um mundo onde deuses caminham entre os homens. Eles decidem guerras, destinos, vidas inteiras. São intocáveis, imortais, eternos. Mas existe um único ser, um único espadachim, capaz de fazer o impossível: matar um deus. Ele já derrubou divindades que governavam continentes inteiros. Sangue divino manchou sua lâmina, e por isso foi temido, traído e banido pela própria Academia Real que o formou. Anos se passaram no exílio mais profundo. Até agora, ele está voltando. E quando esse matador de deuses pisar novamente nos salões da academia, tudo vai mudar. Hoje eu vou revelar as 5 revelações que ninguém está contando sobre esse retorno lendário. 5 segredos que vão abalar sua visão de poder, de vingança e de redenção. Fique até o final, porque uma dessas revelações pode mudar para sempre a forma como você enfrenta suas próprias batalhas. A história começa agora. Explosão sonora. Pennywise, título do vídeo, aparece na tela com efeito de rachadura divina. As runas pulsantes na espada de Caim se intensificam, transformando-se em chamas negras que engolem a tela. Você acabou de sentir aquele arrepio na espinha, não é? Aquele que surge quando o destino de um mundo inteiro está prestes a virar de cabeça para baixo. Bem-vindo ao epicentro dessa lenda. Eu sou o narrador dessa jornada, e se você é como eu, alguém que devora histórias de heróis improváveis, de batalhas contra o impossível e de retornos que ecoam por gerações, então você está no lugar certo. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. O protagonista dessa saga não é um deus, nem um rei, nem mesmo um mago supremo. Seu nome é Caim. Caim, o espadachim das sombras eternas. Um homem comum, nascido nas ruas poeirentas de uma vila esquecida, que ousou erguer os olhos para os céus e desafiar o que ninguém mais ousava. Tudo começou há 2 décadas, na Academia Real de Eldoria, o coração pulsante do conhecimento arcano e da forja de guerreiros. Imagine um lugar onde nobres, plebeus e até criaturas míticas se reúnem para aprender a domar elementos, invocar espíritos ancestrais e, em raros casos, enfrentar entidades além da compreensão mortal. A academia não é só uma escola, é um santuário, um farol contra a escuridão divina. Mas também é um ninho de serpentes. Caim chegou lá como um órfão de 16 anos, sem linhagem nobre, sem afinidade mágica aparente. O que o destacava? Uma determinação feroz, afiada como a lâmina que ele carregava, uma herança de seu pai. Um ferreiro que forjou armas contra os caprichos dos deuses. Sob os mestres rigorosos da academia, Caim se tornou um prodígio. Ele não invocava feitiços grandiosos, ele os quebrava. Seus golpes não seguiam regras, eles as reescreviam. Mas o verdadeiro terror veio quando ele descobriu seu dom único, a capacidade de ferir o intocável. Em uma missão de rotina, Caim enfrentou um arauto divino, um emissário de Tíratos, o deus da guerra eterna. Enquanto seus companheiros caíam, implorando por misericórdia, Caim cravou sua espada no peito etéreo da criatura. O sangue dourado jorrou como um rio de estrelas cadentes. Pela primeira vez na história registrada, um deus sangrou e morreu. A notícia se espalhou como fogo selvagem. Herói para alguns, abominação para outros. Os deuses, aqueles tiranos celestiais que ditam pragas, colheitas e o fio da vida, viram em Caim uma ameaça existencial. Mas quem o traiu de verdade? Não foram os céus, foram os salões da própria academia. Diretores covardes, professores invejosos e alunos nobres, temendo o caos que um mortal como ele poderia desencadear, o acusaram de heresia. Ele foi arrastado em correntes forjadas com essência divina, julgado em um tribunal secreto e exilado para as terras proibidas. Um vazio além dos mapas, onde nem almas ousam vagar. Anos se passaram. Caim se tornou uma lenda sussurrada, um fantasma nas histórias de taverna. Mas agora ele retorna. E não como o garoto faminto que saiu. Não, como uma tempestade encarnada. Por que isso importa para você? Porque essa não é só uma história de fantasia épica. É um blueprint para a vida real. Ao mergulharmos nessas 5 revelações, você vai descobrir lições que transcendem o mundo de Caim. Como transformar traição em combustível, como forjar poder nos abismos da solidão, como liderar sem buscar coroa e, acima de tudo, como encarar os deuses que nos oprimem, sejam eles chefes tóxicos, dúvidas internas ou sistemas injustos. Essas revelações não são spoilers vazios, elas são chaves para desbloquear sua própria versão de Caim. E a primeira delas vai te mostrar exatamente o que torna o poder dele tão aterrorizante para os imortais. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é só uma revelação, é o nascimento de um mito. Revelação número 1. A primeira coisa que você precisa entender antes que Caim volte à academia
É exatamente como ele se tornou o único ser capaz de matar deuses. Não foi um presente dos céus, não foi uma bênção de algum espírito ancestral bondoso, foi algo muito mais sombrio. Algo que os próprios deuses tentam apagar de todos os registros históricos. Volte comigo para 18 anos atrás. Caim, ainda um aluno do 3º ano, foi enviado em uma missão aparentemente simples: recuperar um artefato perdido nas ruínas de Valtor. Uma necrópole onde até os ventos parecem gritar. Lá, no coração do labirinto, ele encontrou não um objeto, mas uma lâmina cravada em um altar de obsidiana. Uma espada sem nome, sem cabo ornamentado, sem joias, apenas metal negro, frio, que parecia absorver a luz ao redor. Quando Caim tocou o punho, o mundo mudou. Ele viu visões, não memórias, visões de um pacto primordial, forjado na era antes dos deuses atuais assumirem o trono celestial. Um ferreiro mortal, chamado Elion, o primeiro homem a desafiar os céus, havia derramado seu próprio sangue e alma naquela lâmina, para criar a única arma capaz de cortar a essência divina. Em troca, ele ganhou o poder de matar imortais, mas perdeu o direito à própria imortalidade da alma. A lâmina não concede poder, ela exige pagamento. Cada golpe contra um deus consome um fragmento da humanidade do portador. Cada divindade caída deixa uma cicatriz não no corpo, mas na alma. Caim aceitou o pacto sem hesitar. Naquele instante, a espada se fundiu a ele. As runas proibidas queimaram em sua pele. E pela primeira vez, ele sentiu o que era carregar um peso que nenhum deus jamais compreenderia. O peso de ser mortal o suficiente para entender a dor, e poderoso o suficiente para acabar com ela. Os deuses sentem isso. Eles sabem que, diferente de qualquer outra arma mágica ou feitiço supremo, essa lâmina não depende de mana, de fé ou de permissão celestial. Ela funciona porque foi criada por alguém que odiava a imortalidade opressora. Ela corta porque carrega o rancor acumulado de todos os mortais que já sofreram sob julgos divinos. É por isso que os deuses mais antigos tremem quando ouvem o nome de Caim. Não é o homem que temem, é o que ele representa, a prova viva de que a imortalidade deles tem data de validade. E agora pense nisso na sua própria vida. Quantas vezes você já ouviu que certas coisas são impossíveis? Que certos deuses da sua realidade, um sistema injusto, uma crença limitante, um medo que parece eterno, nunca poderão ser derrotados? Caim nos ensina a primeira lição brutal, mas libertadora. O verdadeiro poder não nasce da luz ou da aprovação dos poderosos. Ele nasce quando você está disposto a pagar o preço que ninguém mais quer pagar. Quando você aceita perder partes de si mesmo para ganhar algo maior. Talvez você não precise matar deuses literais, mas todo mundo tem um deus interno ou externo que precisa cair. Uma voz que diz: você não é bom o suficiente. Uma estrutura que te mantém pequeno. Uma zona de conforto disfarçada de segurança. O segredo de Caim não está na lâmina, está na escolha. Ele escolheu tocar o proibido, escolheu carregar o fardo, escolheu se tornar o pesadelo dos intocáveis. E é exatamente por causa desse pacto que a Academia Real decidiu que ele era perigoso demais para existir entre eles. Porque um aluno que pode matar deuses é um aluno que pode questionar quem realmente manda na academia. E essa traição? Essa é a segunda revelação. E é ainda mais sombria do que você imagina. Revelação número 2. Se você achou que o pacto com a lâmina negra já era sombrio, espere até descobrir quem realmente afiou a faca que cravaram nas costas de Caim. Não foram os deuses diretamente. Eles são arrogantes demais para sujar as mãos com um mortal. Não. A traição veio de dentro, da Academia Real de Eldoria, o lugar que Caim chamava de lar. Vamos voltar para os dias seguintes à sua primeira vitória contra o Arauto Divino. A notícia do Deus morto se espalhou mais rápido que qualquer feitiço de comunicação. Alunos comemoravam nas tavernas, professores sussurravam em corredores, mas nos andares superiores, nos salões restritos onde apenas os diretores supremos e os arquimagos têm acesso, o clima era de pânico absoluto. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu naquela reunião secreta. O diretor supremo, Lord Arcturus Vael, um homem que parecia eterno, com olhos que brilhavam como estrelas frias, convocou os 7 mestres mais influentes. Entre eles estavam Mestre Elowen, a professora de Caim, que o orientou desde o primeiro dia, Arquimago Teron, responsável pelas defesas da academia, e o mais chocante de todos, Lady Seraphine, a oráculo sagrada que servia como ponte direta com os deuses. O que eles discutiram não está em nenhum livro oficial, mas fragmentos de atas queimadas e testemunhos de servos que ouviram atrás das portas revelam a verdade nua e crua. Lord Arcturus abriu a reunião com uma frase que ecoa até hoje. Um mortal que mata deuses não é um herói, é uma ameaça à ordem cósmica. Eles sabiam que, se Caim continuasse crescendo, ele não pararia em arautos menores. Ele subiria, questionaria.
e eventualmente descobriria algo que os deuses e a própria liderança da academia escondem há milênios: que a Academia Real não é apenas uma escola, ela é um instrumento de controle divino disfarçado de instituição neutra. Os deuses concedem poder aos diretores em troca de obediência absoluta. Eles selecionam alunos promissores para servir como campeões celestiais. Mantém o equilíbrio para que nenhum mortal jamais ameace o panteão. Caim quebrou esse equilíbrio, e pior, ele inspirava outros. Alunos comuns começaram a questionar por que deviam reverenciar deuses que permitiam fome, guerras e sofrimento. Uma faísca de rebelião acendeu. Então, eles decidiram apagá-la antes que virasse incêndio. O plano foi cirúrgico. Primeiro, espalharam rumores de que Caim havia feito um pacto demoníaco, não divino, invertendo a narrativa. Depois, forjaram evidências. Um grimório falso plantado em seus aposentos, testemunhas subornadas. Por fim, o julgamento. Caim foi arrastado acorrentado para o grande anfiteatro. Milhares de alunos assistiram em silêncio enquanto o mestre Elowen, a mulher que ele via como uma segunda mãe, leu as acusações com voz trêmula, mas sem olhar nos olhos dele. Ele não se defendeu, apenas perguntou uma coisa: vocês têm tanto medo assim da verdade? A resposta foi o exílio eterno. Mas o que quase ninguém sabe, e essa é a parte mais dolorosa dessa revelação, é que 3 dias antes do julgamento, Cain recebeu uma visita secreta em sua cela. Era Lady Seraphine, a oráculo. Ela sussurrou: os deuses me ordenaram matar você eu mesma, mas eu não posso, porque você é a prova de que eles podem estar errados. Ela chorou. Pela primeira vez em séculos, uma serva divina chorou, e então revelou o maior segredo. Os deuses não são onipotentes. Eles mantêm o poder através do medo coletivo dos mortais. E Cain era o fim desse medo. Por isso o traíram, não por maldade pura, mas por terror. Terror de perder o controle. Agora pare um segundo e traga isso para a sua vida. Quantas vezes uma instituição que deveria te proteger, escola, trabalho, família, sociedade, te cortou porque você começou a brilhar demais, porque você questionou o status quo, porque você representava uma mudança que eles não estavam prontos para aceitar? A traição de Cain não é só uma ferida antiga, é um espelho. E a lição aqui é dura, mas necessária. As pessoas e sistemas que mais temem sua grandeza são frequentemente aqueles que deveriam te elevar. Caim aprendeu isso da pior forma, e foi exatamente essa traição que o mandou para o exílio, onde algo ainda mais brutal aconteceu com ele. Algo que o transformou de um espadachim talentoso em uma força da natureza imparável. E essa transformação, essa é a terceira revelação, e vai te mostrar o que realmente nasce quando o mundo inteiro vira as costas para você. Revelação número 3. Se você acha que a traição da academia foi o fundo do poço para Caim, você ainda não viu nada. O exílio não foi uma punição, foi um renascimento forjado no inferno. Quando o portal se fechou atrás dele, Cain não caiu em uma prisão comum. Ele foi lançado nas terras proibidas, um vazio entre mundos onde os deuses descartam tudo o que não querem que os mortais vejam. Não há sol, nem lua, apenas um céu cinzento que sangra tempestades eternas. O chão é feito de ossos fossilizados de criaturas que nunca existiram nos livros de história. E o ar carrega o peso de 1000 almas perdidas, sussurrando ao mesmo tempo. Nos primeiros meses, Caim tentou sobreviver como homem. Caçava bestas mutantes com mãos nuas, bebia água envenenada que queimava suas entranhas, construía abrigos que o vento destruía em horas. Mas sobreviver não era o bastante. A lâmina negra, agora parte dele, começou a falar, não com palavras, com fome. Ela exigia sangue divino. E nas terras proibidas, sangue divino não faltava. Os deuses usavam aquele lugar como depósito de exílio próprio. Divindades caídas, arautos rebeldes, entidades menores que falharam em suas tarefas, todos jogados ali para apodrecerem por eras. Eles estavam fracos, feridos, loucos, mas ainda eram deuses. Caim encontrou o primeiro deles após 1 ano de solidão absoluta. Um antigo deus da fertilidade, agora uma criatura retorcida de raízes negras e olhos vazios. A batalha durou 3 dias. Caim perdeu um olho, quebrou todos os ossos do braço esquerdo. Mas no final, a lâmina bebeu. E pela primeira vez desde a traição, Caim sentiu algo além de dor. Poder puro correndo pelas veias como fogo líquido. Aquela vitória marcou o início da transformação. A cada deus menor que ele caçava, a lâmina absorvia mais. Sua pele começou a endurecer como obsidiana. Seus reflexos ultrapassaram o limite do que um corpo mortal deveria suportar. Ele aprendeu a respirar veneno, a ver no escuro absoluto, a ouvir os sussurros dos deuses a quilômetros de distância. Mas o preço?
O preço foi devastador. Com cada essência divina absorvida, Caim perdia um pedaço de sua humanidade. Primeiro foram as memórias felizes, o sorriso da mãe que mal lembrava, o calor de uma fogueira com colegas de academia. Depois vieram as emoções, a capacidade de rir, de chorar, de sentir compaixão sem esforço. Ele começou a ver pessoas, mesmo em visões, como peças em um tabuleiro cósmico. Houve uma noite em que ele se olhou em um lago de sangue divino e não reconheceu o reflexo. Olhos completamente negros, veias pulsando com luz dourada sob a pele. Uma aura que fazia o próprio ar recuar. Ele quase enlouqueceu. Quase jogou a lâmina fora e aceitou a morte. Mas foi exatamente nesse momento de desespero máximo que algo mudou. Cain entendeu. A lâmina não estava o destruindo. Estava o refinando, queimando tudo o que era fraco, supérfluo, humano demais para carregar o fardo que ele escolheu. Ele parou de lutar contra a transformação. Abraçou-a. Nos anos seguintes, ele caçou sistematicamente. Mapeou territórios impossíveis. Criou técnicas que nenhum mestre da academia sonharia. Desenvolveu um estilo de espada que não seguia lógica. Golpes que existiam em múltiplos tempos ao mesmo tempo. Cortes que feriam a alma antes do corpo. Ele matou 12 deuses menores, 2 deuses intermediários. E enfrentou, mas não matou, um dos anciões, uma entidade tão vasta que ocupava um horizonte inteiro. Ele sobreviveu e levou uma cicatriz que atravessa o peito como uma fenda no mundo. Quando finalmente encontrou o caminho de volta, um portal instável que se abriu após a morte do 12º Deus, Caim não era mais o mesmo homem que havia sido exilado. Ele era algo novo, nem humano, nem Deus, algo que os céus nunca preveram. E o mais importante, ele voltou sem ódio cego. A solidão absoluta o ensinou a lição mais poderosa de todas. Nos momentos mais escuros, quando você perde tudo, amigos, lar, até partes de si mesmo, é aí que você descobre do que realmente é feito. É aí que o fogo revela o aço. Todo mundo passa por exílios na vida, perda de emprego, fim de relacionamento, doença, traição, momentos em que o mundo te joga no vazio e fecha a porta. A maioria tenta voltar ao que era antes. Caim nos mostra o caminho diferente. Não volte como a mesma pessoa. Volte como a versão que sobreviveu ao impossível. Porque os maiores guerreiros não nascem na vitória. Eles nascem quando ninguém está olhando. Quando o único aplauso é o eco da própria respiração no escuro. E agora, com essa transformação completa, Caim está de volta à academia. E as primeiras pessoas que vão sentir o peso desse retorno não são os diretores, não são os deuses, são 3 alunos comuns, 3 jovens que, sem saber, estavam esperando por alguém exatamente como ele. E como o retorno de Caim vai mudar para sempre a vida deles. Essa é a 4ª revelação, e talvez a mais humana de todas. Revelação número 4. Até agora falamos do pacto, da traição, da transformação brutal de Caim. Mas uma lenda não vive só de poder e cicatrizes. Ela vive das pessoas que toca. Quando Caim volta à academia real, ele não vem para destruir tudo de imediato. Ele vem em silêncio. E as primeiras vidas que ele muda para sempre não são dos diretores covardes ou dos deuses distantes. São de 3 alunos. 3 jovens que representam tudo o que a academia estava sufocando. E tudo o que Cain, sem querer, vai despertar. O primeiro é Darius Vael. Sim, sobrinho do diretor supremo Arcturus. Um prodígio arrogante de 19 anos, capitão da equipe de elite, invicto em duelos, adorado por professores e alunos nobres. Darius cresceu ouvindo que era o futuro da academia, que seu sangue puro e sua afinidade mágica perfeita o colocavam acima dos outros. Ele desprezava os comuns, acreditava que hierarquia era lei natural. No dia do retorno de Cain, Darius está treinando no pátio principal, exibindo-se para uma plateia de admiradores. Caim passa por ele sem dizer uma palavra. Apenas um olhar que atravessa toda a armadura de ego de Darius, como se ela fosse papel. Horas depois, Darius o desafia publicamente para um duelo. Quer provar que o exilado traidor não é nada. Caim aceita. Em menos de 10 segundos, sem sequer desembainhar a lâmina negra, Caim desarma Darius, o joga no chão e quebra sua varinha mágica com 2 dedos. Mas não humilha, apenas diz, baixo o suficiente para só Darius ouvir. Seu talento é real, mas enquanto você lutar para provar que é melhor que os outros, nunca será o melhor de si mesmo. Aquilo quebra algo dentro de Darius, não o orgulho. O orgulho já estava rachado, quebra a mentira que ele vivia. Nos dias seguintes, ele começa a treinar em segredo, sozinho, sem plateia. Começa a ajudar alunos mais fracos.
e pela primeira vez sente o gosto real de crescimento. Darius será o primeiro a se tornar aliado de Cain, não por medo, por respeito verdadeiro. A segunda é Lyra Thorne, uma garota de 17 anos vinda das favelas externas, sem linhagem nobre, com mana instável, constantemente ridicularizada e sabotada por colegas. Ela sobrevive na academia por pura teimosia, mas está a um passo de desistir. Acha que nunca será boa o suficiente. Lyra vê Cain de longe no refeitório. Ele está sentado sozinho, como sempre. Ela, por impulso, leva uma bandeja extra e senta na frente dele. Pergunta tremendo: "É verdade que você matou um deus?" Cain olha para ela por um longo tempo. Então responde: "Matei vários, mas o mais difícil foi matar o que me dizia que eu não pertencia aqui." Lyra chora na frente dele, algo que nunca fez na frente de ninguém. Cain não a consola com palavras doces. Ele a treina, dia após dia nas madrugadas, quando ninguém vê. Ensina que poder não vem de mana perfeita, vem de aceitar a própria imperfeição e usá-la como arma. Em poucas semanas, Lyra vence seu primeiro duelo contra um nobre que a humilhava há anos. E pela primeira vez, acredita que pode vencer mais do que apenas duelos. Ela se torna a prova viva de que Cain não veio destruir a academia, mas salvá-la do que ela havia se tornado. O terceiro é o mais doloroso: Silas Reed, ex-melhor amigo de Cain na época de aluno. O único que sabia da missão nas ruínas de Valtor. O único que poderia ter defendido Cain no julgamento, mas ficou em silêncio. Pior, ajudou a plantar as provas falsas, pressionado pelo pai, um dos mestres. Silas vive atormentado desde então. Bebe demais, evita olhares, carrega uma culpa que o corrói por dentro. Quando Cain retorna, Silas o enfrenta à noite em um corredor deserto. Grita, chora, tenta atacar. Cain não revida, apenas deixa Silas descarregar tudo. No final, Silas cai de joelhos e pergunta: "Como você pode voltar aqui, depois do que eu fiz?" Cain responde: "Eu não voltei por vocês, voltei apesar de vocês. Mas se você ainda tem coragem de perguntar isso, então ainda tem coragem de consertar." Silas se torna o mais leal de todos. Ele começa a reunir provas antigas da traição, conta a verdade para alunos confiáveis, e no futuro, será quem mais arriscará a vida para proteger Cain. Esses três, o arrogante, a subestimada, o traidor arrependido, representam nós todos. Todos temos um pouco de Darius, de Lyra, de Silas. E a lição mais humana dessa revelação é simples. Grandes líderes não buscam seguidores. Eles aparecem, e as pessoas certas se transformam sozinhas ao redor deles. Caim não deu discursos, não pediu lealdade. Ele apenas existiu como a versão mais verdadeira de si mesmo. E isso bastou para mudar vidas para sempre. Agora, com aliados se formando nas sombras, chegamos à revelação final. A mais chocante, a que explica por que Cain realmente voltou, e quem, ou o que, ele vai enfrentar em seguida. Revelação número 5, a última, a mais chocante de todas. Você achou que Cain voltou para vingar-se dos diretores, para derrubar a academia, para caçar deuses menores um por um. Você estava errado. O próximo deus que Cain vai enfrentar não está nos céus, não está escondido em templos distantes, não tem nome nos livros sagrados. Esse Deus se chama Desesperança. Ele é a entidade primordial que se alimenta do medo coletivo dos mortais. Quanto mais as pessoas acreditam que nada pode mudar, que sistemas injustos são eternos, que certas batalhas são perdidas antes de começar, mais forte ele fica. Durante o exílio, Cain descobriu que todos os deuses que matou eram apenas extensões dele, marionetes. A verdadeira fonte está aqui, agora, pairando sobre a academia real, porque este lugar se tornou o maior altar da desesperança. Alunos talentosos desistindo de sonhos, professores repetindo mentiras antigas, uma instituição que deveria inspirar, sufocando esperança. Caim voltou para matar esse Deus, não com a lâmina negra, mas mostrando que mudança é possível, que traição pode ser superada, que exílio pode forjar lendas, que um único homem pode inspirar 3, e depois dezenas, e depois todos. A lâmina vai cortar correntes invisíveis, mas a verdadeira arma é o exemplo. E aqui está o que ninguém esperava. Esse Deus não é só de Eldória. Ele existe no nosso mundo também. Toda vez que você aceita que as coisas são assim mesmo, você o alimenta. Caim não veio salvar apenas a academia. Ele veio lembrar a todos nós que nenhum Deus, externo ou interno, é intocável. A batalha final não será de espadas contra divindades. Será de esperança contra a desistência. E começa agora, com você. Chegamos ao final. Caim não voltou à academia real por vingança cega. Ele voltou para matar o maior Deus de todos, a desesperança que nos paralisa. Nas 5 revelações que acabamos de viver juntos, vimos o pacto que nasce do sacrifício real, a traição que revela quem realmente tem medo da sua grandeza, o exílio que forja o impossível,
o poder silencioso de inspirar mudanças verdadeiras nos outros e a verdade final. O inimigo mais perigoso nunca está lá fora, está dentro, sussurrando que nada pode mudar. Caim está lutando essa batalha agora. E você? Qual é o Deus que você ainda permite viver na sua vida? Qual academia real você precisa voltar para fechar contas antigas e abrir portas novas? 2026 está chegando. Não espere mais. Comente aqui embaixo qual das 5 revelações mais te impactou e qual batalha você vai começar a travar a partir de hoje. Curta se essa história mexeu com você. Inscreva-se e ative o sininho, porque essa saga está só começando. O espadachim voltou. Agora é a sua vez. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos na próxima lenda.